Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você que está regressando também, se sinta à vontade. Nós somos a família Dádiva. Dádiva é um presente de Deus. Então você é uma dádiva, você é um presente de Deus. Gostaria de chamar a pastora aqui. Ela vai estar ministrando essa noite. Nós somos muito gratos por tudo que temos vivido, pelo que Deus tem feito nessa igreja. Em cada mobilização a qual tem acontecido, nós não temos palavra. A gratidão, ela é um sentimento verdadeiro, assim, ao qual nós estamos vivendo. E nós estamos vendo o manifestar de Deus em cada detalhe. E meu irmão, entre com o coração com gratidão. Que nós estamos no final de ano, não estamos aqui enfraquecidos. Nós estamos cada vez mais fortes. Nós temos cada vez mais lenha para queimar. Nós não somos daqueles que retrocedem nem que se cansam. Mas a gente sabe guardar aqueles que estão cansados e incentivar aqueles que estão parados. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos estar orando, porque não sou eu quem ministra, é a pastora. Não vou continuar aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite. Por tudo que vivemos até aqui no louvor, ó Deus, por esse louvor abençoado, a qual recebemos e entregamos a Ti, ó Pai. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da pastora nessa noite, ó Deus, que ela seja ousada, ó Deus, que ela não retenha nada daquilo que o Senhor falou para ela, ó Pai. Pai, eu oro, Senhor, pelos ouvintes dessa noite, ó Pai, pela Tua igreja, ó Pai, pelas pessoas a qual serão alcançadas por essa palavra nas lives, ó Pai. Que ninguém, ó Pai, venha estar com o coração duro, ó Pai, com o coração endurecido, retendo, ó Deus, e impedindo da Tua palavra ser semeada, ó Pai. Pai, eu oro, ó Deus, para que se há alguém cansado entre nós, ó Pai, desperta essa noite, ó Deus. Não deixe o sono, ó Pai, tomar conta do lugar da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada pessoa que está aqui seja renovada, que possa receber a Tua palavra, ó Deus, e ter revelação e colocar em prática nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Você está feliz? Amém. Ei, que coisa boa, hein? Que alegria, gente, que privilégio é a gente ser igreja, ser família de Deus. E realmente, isso que o pastor falou aqui é uma verdade. O Senhor, Ele nos renova. Mesmo que o nosso corpo físico muitas vezes dá uma padecida, dá uma reinada, mas quando a gente vai para o Senhor, Ele renova as nossas forças. Ele nos sustenta, Ele permite que nós venhamos estar aptos para cumprir a carreira que Ele propôs para nós. Porque tudo que fazemos, quando entendemos o chamado de Deus, não fazemos de nós mesmos, mas fazemos na dependência dEle. E nós estamos aqui, na dependência de Deus, crendo que quem conduz tudo isso que acontece aqui é o Espírito Santo. Amém? E hoje eu quero falar algo sobre passado e futuro. No culto passado eu falei sobre o hoje, sobre o presente, sobre a dádiva que é cada dia que Deus nos dá. Amém? Quem estava aqui? Quem lembra dessa palavra? Quem conseguiu viver a semana um pouquinho diferente? Desfrutando de cada dia, quando acordou e disse: meu Deus, tá aqui o dia novinho. Não fiz nada para produzir esse dia. Nós simplesmente deitamos a nossa cabeça no travesseiro, quando acordamos, tá tudo no lugar. O sol, as árvores, os passarinhos. Deus é quem faz o dia e nos presenteia. Nós precisamos ter esse entendimento, igreja. É algo que parece tão simples, né? Mas isso é muito profundo. Porque nós não temos o poder de produzir um dia.
Nós simplesmente deitamos na nossa cama, dormimos, na esperança de acordar no outro dia. Amém? E hoje, eu vou falar um pouco sobre o passado e o futuro. Eu vou falar sobre esperança. Por isso eu vim de verde. Muitos pensam, né, que a esperança, eu quero ter muita esperança esse ano. Então eu vou passar a virada do ano vestido de verde. É assim? Quem nunca? Quem é que não pensou assim já? Mas deixa eu falar algo para você. Deixa eu desmistificar algo aqui. Sabe que no Natal é uma cor bem comum nós usarmos, que é o verde, né? E sabe por quê que no Natal a gente enfeita o pinheiro, a árvore de Natal? Não é pecado, tá, gente? Desde que ela não fique no lugar de Jesus, tá tudo certo. Pode decorar o pinheirinho, pode botar a luzinha na casa, não tem problema nenhum, amém? Decora a sua casa, deixa ela bem linda. O verde é a cor do pinheiro. O pinheiro é a única árvore que no inverno não cai as suas folhas. Ele permanece sempre verde. E ele simboliza a esperança que temos em Jesus. Assim como o pinheiro, que nunca tem as suas folhas murchas, quando ela não seca, como ele permanece sempre, nós em Cristo temos a vida eterna. Nós permanecemos em Cristo e desfrutamos da vida eterna. Por isso, o verde, para trazer à nossa memória a perseverança, a persistência em Cristo Jesus, que nos leva à vida eterna. Amém? E essa semana, gente, tá bom o som para vocês, para mim tá estranho, tá ok? Estão me ouvindo bem? Então tá. Essa semana nós completamos, quarta-feira, um ano que a gente assumiu à frente da família Dádiva. E 1 ano e 1 mês de pastor, né? Intitulado pastor, porque a gente já entende que já pastoreava, né? E nós somos pessoas completamente improváveis. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que é dessa forma que Deus trabalha. Deus usa pessoas improváveis e locais improváveis. Muita gente nem conhece Forquilinha. Às vezes a gente sai, vai em algum lugar. Esses dias a gente foi passear, fui uma conferência de mesa, Luiz e a Bruna até foram com a gente lá em Camboriú. Chegamos no hotel, o pastor falou o nome da cidade, a moça riu, acredita? A moça riu da nossa cara de Forquilinha. Forquilinha, que engraçado, e riu. Eu disse, não fala de Fork City? Você ainda vai ouvir falar maravilhas deste lugar, amém, irmãos? A gente tem que defender o lugar onde Deus nos plantou, amém? Tem muita gente boa nesse lugar, tem bênção neste lugar, amém? Então o mundo vai ouvir falar de Forquilinha ainda, eu profetizo, amém? Para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, vamos aprender à luz da palavra de Deus. Botou a arte aí, botou. Eu trouxe aqui uma arte. De onde brota a esperança? É sobre isso que nós vamos falar essa noite, então. Sobre esperança. E eu tenho construído desde a semana passada uma mensagem de reflexão a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Sobre o Natal, sobre o Ano Novo, né? No culto passado eu falei que o Ano Novo começa no dia que você se torna novo. No dia que você muda. Não é quando o ano muda, porque só muda o dia. Igual todo dia, só muda o dia. O Ano Novo começa quando você muda e se torna uma pessoa nova para os dias que Deus tem para a sua vida. Amém? E o Natal, ele é o cumprimento de promessas antigas, de várias promessas que Deus fez para o seu povo. E nós cremos num Deus que cumpre
as suas promessas. E por isso, nós vamos ler em Gênesis, no capítulo 1. Capítulo 3. Gênesis 3. Começando aqui no Jardim do Éden, logo após a queda, nós vemos a primeira promessa sendo feita. Gênesis 3, verso 14. Gênesis 3, verso 14. Todos estão lá? Amém? Diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Aqui, ali, na queda, quando o homem desobedeceu a Deus e teve ali a morte espiritual, Deus falou para ele, falou para a serpente, né? Mas eles estavam ali na presença, de que viria um descendente, vindo da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi uma promessa que Deus fez ali, apontando para a vinda de Jesus. E é a partir desse ponto que começa todo o desenrolar da história, com vários personagens que a gente conhece, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, lá e vai, todos os personagens, tudo o que aconteceu, vários profetas, várias guerras, várias lutas, para que se cumprisse a promessa, para que chegasse o dia então que viesse ao mundo o Messias, o Salvador. O Antigo Testamento, irmãos, ele é um livro de histórias de um pai apontando para um filho. Você vai ver, se você lê com atenção, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo. E tudo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para o que viria a acontecer depois da vinda de Jesus. O Antigo Testamento mostra um Deus que é pai, apontando para um filho que viria. E quando o filho vem, o filho começa a apontar para o pai, que o enviou, que cumpriu a promessa que o enviaria. A Bíblia é uma história de amor de um pai e de muitos filhos. Porque através de um filho, do primogênito, todos nós fomos alcançados e somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, essa foi a primeira promessa. Mas lá em Miqueias, agora eu quero ver os irmãos. Vamos lá, em Miqueias, irmãos. Final do Antigo Testamento. Profeta Miqueias. Vamos lá, eu também não marquei na minha Bíblia, vamos apanhar junto. Amém. Você chegar, diz amém aí. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Amém. Quero ver os amém aí. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Miqueias, capítulo 5, verso 2. O profeta, ele anuncia para o povo que viria o Salvador, um governante. E aqui ele anuncia o local aonde ele nasceria. Diz assim, 5:2.
Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aleluia! O Senhor aqui, Ele revela, muitos anos ainda antes do nascimento de Jesus, o local, a cidade onde Ele iria nascer. E aí nós vamos ver agora em Lucas, a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje, tá? Então fica ligado aí. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 5. Lucas 2. Vou ler a partir do 4. Lucas 2, capítulo 2, verso 4. Diz assim, estão lá? Amém? Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Que louco isso, né? Tantos anos antes, o profeta profetizar o lugar onde ia nascer. Quem aqui é mãe que ganhou de parto normal, né? Eu tive 2 filhos, os 2 foram cesáreas, eu não senti dores de parto. Mas esses dias nós estávamos numa mesa aí conversando, né, sobre as dores que chegam e você não tem como segurar, né? Ouvi várias histórias já de mulheres que ganham, às vezes, até antes de chegar no hospital, porque quando dá a hora, né, não tem como segurar. Algumas passam trabalho, leva mais tempo. Mas imagina que José e Maria fizeram uma viagem longa para chegar nesse lugar. E poderia ter acontecido alguma coisa, poderia que eles não fossem, poderia que essas dores tivessem vindo antes, cansada da viagem, talvez Maria poderia já ter entrado em trabalho de parto. Mas sabe o que a palavra de Deus nos mostra? A sua soberania em fazer se cumprir tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele determina. Nada acontece sem que o Senhor não permita. Sabe, talvez eles não sabiam, provavelmente não sabiam, conheciam as Escrituras, mas talvez eles não lembravam nesse momento do que a palavra disse. Mas eles foram guiados, foram levados e fizeram parte daquilo que Deus tinha preparado. Sabe, às vezes nós temos medo de nos mover. Às vezes Deus nos direciona para alguns lugares e a gente fica pensando, será? Será que eu vou? Mas e se acontece isso? Mas e se acontecer aquilo? Deus, Ele tem um modo, Ele tem um tempo de se fazer cumprir a vontade dEle. Se Ele te diz para você fazer algo e você não fizer, não vai acontecer nada com você. Fica tranquilo. Ele vai usar outra pessoa. Porque a vontade dEle vai se cumprir. A vontade dEle é soberana. Ele nos chama, Ele nos dá a oportunidade de fazer parte da história, daquilo que Ele está fazendo. Mas a escolha é nossa, de obedecer, de querer fazer parte, ou não. Então, nós vimos aqui uma promessa se cumprindo.
E isso nos revela que Deus ele é soberano em planejar, em fazer cumprir a sua vontade. E aí nós vamos voltar ali no Antigo Testamento, no livro de Isaías, o profeta mais messiânico, aquele que mais apontou para Jesus. No capítulo 7, Isaías, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai vir aí Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14. Amém, misericórdia? Amém? 7,14, então diz assim: por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida. A virgem ficará grávida. E dará à luz um filho. E o... É 7,14. E o chamará Emanuel. Eis que o Senhor diz que algo vai acontecer que aos olhos humanos é loucura. A forma que o Messias viria era loucura. E nós vamos ver ali em Mateus, marca Isaías porque a gente vai voltar aqui. Mateus, no capítulo 1 de Mateus. Chega lá, diz amém. 1:21. Mateus 1:21. O cumprimento dessa profecia se cumprindo aqui. Ela dará à luz um filho. Eu vou ler antes, eu vou ler a partir do 20, para contextualizar para você. Diz assim, ó. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José, filho de Davi: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia! Olha como a Escritura, ela tem todo um contexto e um nexo. Deus, ele sempre revela aquilo que ele tem para fazer para aqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que aqueles que o buscam, ele revela os segredos do seu coração. E os profetas, eles já vinham anunciando aquilo que Deus ia fazer. O povo estava perdido, mas ele falava: virá o dia. O Messias virá. O dia da promessa vai chegar. Porém, é necessário ter paciência para esperar a vontade de Deus se cumprir. E muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nós vamos ver no Antigo Testamento pessoas que tinham promessas, assim como Abraão, que recebeu a promessa que seria pai de nações, que Sara seria mãe de multidões. Mas por não confiar, por não saber esperar, foi lá e quis dar um jeitinho. E aí vem Ismael, trazendo contenda no mundo até hoje. Nós precisamos aprender a confiar e esperar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós colocamos a nossa mão, nós atrapalhamos.
o plano de Deus para a nossa vida, porque o dele permanece. Entenda isso. Quando nós não temos o discernimento do tempo que estamos vivendo e queremos fazer segundo a nossa vontade, nós vamos dar o nosso jeitinho e nós vamos atrapalhar o que Deus tem para a nossa vida. Porque o que é plano dele vai se cumprir, independente daquilo que a gente faça. Ele vai usar, se é algo, como igreja, como nação, ele vai chamar uma pessoa, ele vai chamar outra, até que alguém diga um sim e obedeça o id. Mas para as nossas vidas, depende das nossas escolhas, de obedecer ou não aquilo que Deus tem colocado para nós. Muitas vezes Deus está ali com o plano perfeito, Deus sempre tem um plano perfeito. Mas nós, muitas vezes, escolhemos em fazer aquilo que está no nosso coração. Seguir o nosso coração, seguir as nossas emoções, andar segundo a força, a justiça própria do nosso braço, nos levando a padecer. Não porque Deus quer, mas porque fazemos escolhas erradas. E só compreende o que é espiritual, quem é espiritual. A palavra vai dizer em 2 Coríntios que só discerne as coisas espirituais quem é espiritual. Muitas coisas aos nossos olhos parecem loucura, como eu falei há um ano atrás, quando a gente assumiu a igreja. Meu Deus, que loucura isso! Com a graça de Deus estamos aqui. Parece que passou em 5 anos dentro desse 1 ano, eu confesso. Mas estamos aqui, firmes, fortes, como o pastor falou. O que não quer dizer que não passamos por abalos. Passamos por muitos abalos. Mas sabe por que existem os abalos? Os abalos, eles vêm para provar o que está firme e o que não está. Aqueles que estão firmes e convictos permanecem até o fim. Os abalos vêm para provar o nosso coração, para provar a nossa fé. Eu confesso, há poucos tempos aqui, eu pensei em desistir. Em dizer, Deus, chega dessa brincadeira. Não estou gostando. Minha vontade, minha emoção, mas não a vontade de Deus. Não o que Deus quer. E eu não quero andar por aquilo que eu quero, mas sim por aquilo que Ele quer. Eu não quero servir as minhas vontades, os meus desejos, mas sim a vontade daquele que me chamou e me posicionou neste lugar para fazer a diferença aqui. Então, irmãos, algumas coisas parecem loucuras, alguns processos que acontecem na nossa vida, a gente não entende por quê. Muitas coisas, nós, como casal, passamos na nossa vida. E nesses 10 anos aqui congregando como igreja, antes de sermos ordenados pastores, quantas histórias a gente viveu aqui? Quantos ensinamentos? Quantas coisas a gente viu acontecer? E muitas vezes a gente perguntava, meu Deus, por quê e para que isso? Porque Deus estava nos preparando para este tempo, para este momento. Talvez na sua vida você está vivendo coisas que você não está entendendo por quê. Não reclama, porque quando a gente reclama pode piorar, Agradece. Aproveita o tempo, o processo de treinamento de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele não desperdiça nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Amém? Os irmãos estão vindo para o culto, eu tenho falado isso, vários cultos. Romanos 8, 28, grava isso no seu coração. Tudo coopera. Sabe, ontem eu e o pastor ministramos um casamento.
Gente, que casamento lindo. Da Cris, que congregou aqui com a gente, agora ela está com o esposo em outra igreja, né, em outra congregação, mas é a mesma igreja, né, melhor dizendo, porque a igreja é uma só. Jesus, ele instituiu uma igreja, a igreja de Cristo, porém nós nos dividimos em famílias, amém? Nós estamos aqui na família Dádiva, ela está na família Aba, amém? Porém, eles fizeram questão de que nós fizéssemos o casamento deles. E nesse ano que passou agora, não foram nenhuma e nem duas vezes que eu sentei com a Cris para aconselhar. E ela com várias dificuldades, com muito choro, sem esperança de dias melhores. E ali onde eu e a Cátia conversava, que Deus trazia a memória enquanto a gente estava vivenciando ali o casamento. Quem diria, né, a música que a gente cantou aqui, Salmo 126, quem diria que o Senhor faria tudo isso? Aquele que planta com lágrimas, colhe com alegria, feixes cheios. Muitas vezes nós estamos vivendo algo na nossa vida que a gente não consegue ver saída. A gente não vê esperança diante daquela situação, daquela circunstância. Parece que é o fim. É uma pessoa que se afastou, é um luto, é uma enfermidade, é uma perda de um emprego, é algo difícil que bate à sua porta que você não esperava. Descansa, confia. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. O Senhor, ele não nos dá nada sem nos preparar antes para suportar. Sabe, agora há pouco, antes de vir para cá, nós tivemos uma situação com o nosso filho Heitor. E eu ministrei algo ao coração dele. O pastor foi lá imprimir algumas coisas para Kids, e ele queria que ele imprimisse uns desenhos, e ele veio com vários desenhos impressos, e ele foi pintar o desenho, ele pintou os desenhos assim de qualquer jeito, e veio me trazer, esperando que eu fosse dizer que lindo. Eu disse, meu filho, está horrível isso. Dói, é difícil, é difícil. Só que eu comecei a entender que não dá para a gente passar a mão na cabeça, dizer que algo é bonito e depois querer um fruto perfeito. Ou você sofre pelo motivo certo, ou você vai sofrer pelo motivo errado. Ou você sai da sua zona de conforto, ou você entende o processo que você está vivendo, pai e mãe, de que não dá para deixar o filho só no celular, só na televisão, e esperar que eles sejam adultos maravilhosos. Não dá. A gente tem que pagar um preço em dizer, meu celular eu vou desligar e eu vou me dedicar aqui a essa criança. Eu vou pagar um preço aqui, eu vou sofrer, entre aspas, vou dizer assim, né? Porque não é sofrimento, não é privilégio. É privilégio gastar, investir tempo com os filhos enquanto eles são pequenos. Muitos desejam ter filhos e não têm. Muitos oram querendo ter filhos e quando têm, reclamam. Não é trabalho, é privilégio. É uma bênção, é uma dádiva. A palavra vai dizer que filhos são presentes do Senhor. E aí ele veio com aquele desenho e eu disse que estava feio e ele emburrou. Ficou lá sentado, emburrado, e eu disse, por que você está assim, filho? Por que isso, por que aquilo? Porque você disse, eu disse, filho, vem cá. A mamãe gerou você aqui na minha barriga por 10 meses. Porque é 10, né, gente? É 10, né, Mari? Todo mundo diz que é 9, mas não é 9, né? É 10. Não tô louca, gente. Depois vocês veem, é 10 meses. 40 semanas, 42. Conta aí, depois. Para que você nascesse e viesse ao mundo inteirinho. Não estava faltando uma parte de cabelinho, não estava faltando um dedinho, não estava faltando uma parte de pele.
Deus te desenhou e te pintou todo bonito. Te deu sabedoria, te deu inteligência para que você fizesse coisas como Deus faz. Por que que você ganhou um presente do seu papai e você pintou de qualquer jeito? Às vezes a gente está assim. A gente recebe os presentes e porque tem um monte, porque não foi só um desenho que ele ganhou. Acho que o Carlinhos imprimiu uns 5, 6. Aí sabe o que ele quis fazer? Pintar todos de uma vez só. Daí ele fez uma riscaçada. Às vezes a gente está assim. Porque a gente sabe que vai ter o amanhã e o depois e o depois. Porque a gente sabe que o marido releva, às vezes, as nossas faltas, né, mulheres? A gente dá um chega para lá, achando que vai ter vários dias, várias oportunidades. Ou os maridos, às vezes, não são compreensíveis com as suas mulheres, porque, mulher é tudo assim, achando que vai ter mais oportunidade. Não. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele desenho e eu amassei aquele desenho. Eu disse, esse desenho não corresponde àquilo que Deus colocou dentro de você, meu filho. Eu não vou permitir você fazer algo de qualquer jeito porque você tem um monte. Você vai aprender a valorizar cada folha de caderno que você ganha. Cada desenho que você ganha. E ele chorou. Esse menino chorou. E eu, ali meditando para terminar a palavra, Jesus da glória. Deus ministra em tudo na nossa vida. E eu botei ele no meu colo e eu disse, filho, esse desenho não te define. O que você é, não é definido por isso aqui. Mas você não foi feito para fazer as coisas de qualquer jeito. Nós somos representantes de Deus nessa terra. Nós representamos um Deus perfeito, santo. E ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus, ele é um pai de amor. Ele perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, mas ele não nos exime das consequências. E às vezes nós não queremos dar consequências para os nossos filhos, a gente fica com dozinha deles. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus tinha avisado, se vocês comerem, vocês morrerão. Deus não ficou com dó, ai que dó, né, vocês desobedeceram, mas tudo bem, fica aqui, fica aqui. Não. Deus colocou eles para fora do jardim, para eles sofrerem as consequências das suas escolhas. E nós, muitas vezes, estamos sofrendo porque nossos pais não souberam também como nos ensinar, como nos disciplinar. Disciplinaram muitas vezes com autoritarismo, com raiva, o que também não é certo. E que Jesus está me curando, em nome de Jesus, amém. Porque o nosso pai é um pai de amor. Ele disciplina, como eu falei no culto passado, os filhos que ama em amor. Mas ele não deixa de disciplinar. É necessário sim correção. É necessário sim alinhamento. Porque quando não tem isso, quando eles são pequenos, nós vamos depois passar trabalho quando eles forem adultos. E algo, eu já sofri muito com essa questão da maternidade. Muito, já me cobrei muito. E a gente que ministra tem um peso sobre nós, né? As pessoas olham para nós, olham para as nossas famílias, olham para os nossos filhos. Mas eu tenho entendido algo. Eu não vou medir esforços para instruir os meus filhos.
Assim como nós estamos fazendo aqui, eu e o pastor. Nós temos uma visão para essa igreja, o nosso sentimento para com vocês é de paz. De quem quer ver filhos crescendo, avançando em tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Nós não queremos ninguém nos servindo. Nós queremos pessoas servindo ao reino de Deus e fluindo naquilo que Deus chamou. Porém, a escolha é de cada um. Os meus filhos, por mais que eu instruo, fazem escolhas erradas. É o livre-arbítrio deles. Não tem como eu impedir. E eu já chorei muito pelas escolhas erradas de filho. Mas eu tenho entendido que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E às vezes as escolhas erradas, elas vão servir para aprimorar algo no caráter que não está formado ainda. As consequências que não são retiradas, elas vão trazer aprimoramento, vão trazer crescimento, amadurecimento, não só para os filhos, mas para os pais também. Então, irmãos, isso nem estava na mensagem, tá? Toda essa história aqui de filho, de pai, nem estava aqui na mensagem, Deus que trouxe. Para falar sobre isso, a gente precisa confiar nos processos. A gente precisa crer que às vezes algo que parece ruim aos nossos olhos, depois a gente vai ver que foi bom. Ah, se eu não tivesse passado por aquilo, né, Bruna? Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria vivendo isso hoje. Se não tivesse feito aquela mudança, se aquela pessoa não tivesse saído da minha vida, se eu não tivesse colocado um ponto final nisso, se eu não tivesse me decidido aqui, aquilo que aconteceu que parecia ser o fim do mundo, estava me conduzindo a viver aquilo que Deus tinha para mim. Deus trabalha por meio dos processos. E Deus é um Deus analógico. Ele não demora. Ele não demora. Ele conhece a nossa estrutura. Aquele ditado que diz Deus não demora, Deus capricha, isso não está na Bíblia, tá, gente? Não acredita nisso. Na verdade, o que Deus faz é nos dar tempo para nos aperfeiçoarmos para viver o que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus, então. Além do lugar e das circunstâncias que Jesus viria, as profecias, elas também anunciam o seu papel redentor. Você marcou Isaías ali? Está lá em Isaías ainda? No capítulo 9, no verso 6. Capítulo 9, verso 6 vai dizer assim. Porque, estão lá? Porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia! Queridos, essa parte aqui, nós já vivemos, já alcançamos, e depois eu vou ler ali com vocês. Mas antes de ler Lucas, eu quero ler o verso 7, que é o restante da profecia que ainda não aconteceu, que diz assim, ó. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Entenda, muitas profecias nós já alcançamos, já vivemos, como é o verso 6. O menino nasceu, ele é o príncipe da paz.
mas o seu domínio ainda será estabelecido. Eis que ele vem. A segunda vinda dele virá para estabelecer o que diz aqui, ó. Haverá paz sem fim sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. Essa é a nossa esperança, irmãos. Ele virá e vai estabelecer um reino de paz e de justiça. Mas, enquanto isso, nós celebramos o que já alcançamos, amém? E ali em Lucas, volta ali em Lucas, no capítulo 2. Você está aí, irmão? Amém, glória a Deus. Lucas 2. Eu vou continuar lendo o texto que eu estava lendo antes. Lucas 2, a partir do verso 8. A gente leu antes ali o lugar aonde ele nasceu e foi envolto nos panos, na manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. E agora no verso 8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Verso 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Amém? Nós vemos aqui o cumprimento da promessa. O príncipe da paz nasceu. O Salvador do mundo, o Redentor. A profecia que aconteceu lá desde o Jardim do Éden e veio sendo anunciada pelos profetas, chegou. Nasceu. Num lugar improvável, numa manjedoura, porque naquela cidade não tinha lugar para receber Jesus, nem em casas, nem em hospedaria. E isso traz para nós uma reflexão nos nossos dias. Será que na nossa correria, será que nos nossos dias, será que na nossa casa, nessa movimentação de Natal, tem espaço para Jesus? Ele vai nascer de qualquer jeito. Ele nasceu. Ele bate a porta. Ele quer fazer morada. Ele quer entrar na casa. Ele quer mudar tudo de lugar. Mas quem dá o espaço, quem dá o acesso é eu e você. E essa precisa ser uma reflexão no nosso Natal. Não é só comprar presentes e pensar na comida e na decoração, mas é no verdadeiro significado do Natal, que é a esperança. Conhecer a palavra de Deus nos traz esperança, porque o nosso Deus é um Deus que desenrola o seu plano de geração em geração. Às vezes tem algumas coisas que a gente anseia, que a gente quer viver, só que nós não vamos viver, como o pastor já falou aqui. Às vezes nós queremos viver algumas coisas, mas quem vai viver vai ser os nossos filhos. E amém por isso. Às vezes não vai ser nem os nossos filhos,
vai ser os nossos netos, mas cabe a nós cumprir aquilo que foi a nós estabelecido. Porque o nosso Deus é um Deus que trabalha de geração em geração. Lembrando que o nosso Deus é um Deus eterno. Nós que cremos em Jesus, nós temos a eternidade. Então a nossa esperança não está em viver coisas maravilhosas aqui. Isso é bônus. O que nós temos de mais maravilhoso é a vida eterna. É estar com Ele. É estar nele. Amém, irmãos? Então, o Natal, como cristãos, nós devemos comemorar trazendo à memória que o nosso Deus é um Deus fiel, que cumpre o que promete. Natal é a esperança, é o cumprimento da promessa, é a vida eterna. Jesus, ele é o Natal, é o presente de Natal para nós. O texto bíblico que mais falamos a respeito disso é João 3,16, que diz algo bem familiar. Você não precisa abrir, eu vou ler porque todo mundo já conhece, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Somente em Jesus nós temos a verdadeira esperança. De onde brota a esperança? De Jesus. A nossa esperança não está nesse mundo. Não está nos governantes desse mundo, irmãos. Não está numa promoção de emprego. Não está em pessoas, não está em pastores, não está em ministros, não está. A nossa esperança está em Jesus. E essa esperança não é uma esperança distante. É uma esperança próxima, porque Ele é Deus conosco. Ele habita em mim e em você, irmão. Dá um aleluia aí. Você tem consciência de que Deus habita em você? Que você não é qualquer pessoa. Que você não é simplesmente alguém que acorda e dorme e caminha, mas que você carrega um rei na barriga, de verdade. É isso. Deus habita em você, né? Não é isso? Acordar com essa consciência. Deus habita em mim. E muitas vezes a gente se vê sozinho e com tantas dificuldades de fazer algumas coisas. Por quê? Porque nós esquecemos dessa verdade. Esquecemos que Deus habita em nós. Em nós, nós somos a habitação do Deus vivo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós não estamos aqui, não tem presença de Deus aqui. Mas quando a gente chega, aleluia, a presença de Deus está conosco e ela vai aonde a gente vai. Então a presença de Deus está com você no seu trabalho, na sua empresa, quando você está dirigindo. Em tudo que você está fazendo, a presença de Deus está com você. Jesus veio para nos redimir, para mudar a nossa natureza pecaminosa e oferecer a nós a oportunidade de desfrutar dessa comunhão com Deus, que é diária, que pode ser diária. Mas me diz se a gente tem aproveitado dessa comunhão. Me diz se realmente a gente tem desfrutado do dia que Deus dá para a gente. Lembrado quando acorda. Meu Deus, foi Deus que fez. Obrigado, Jesus, por mais um dia que Tu fez para mim. E me presenteou. Sem eu fazer nada para merecer. Deus, Ele nos presenteia com Jesus. Eu vou ler aqui para encerrar, mas
Mais 2 textos. O povo fica mandando meme para mim. Quando a pastora diz que vai encerrar e os novos dizem amém. Aí os antigos dizem... gente, eu sofro. O povo manda meme para mim. De plaquinha, dizendo assim, pastora, tem que terminar. Mas amém. Vamos lá. Amém. 1 João, capítulo 5. É tudo brincadeira, tá, gente? Amo todos vocês. E eu sei que vocês me amam também, amém? 1 João, capítulo 5. É 1 João, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João. É as cartas de João. Tem o 1º, 2º e 3º João, antes de Apocalipse, com certeza. Mas é bem próximo. É isso que eu quis dizer. 1 João 5, verso 11. Diz assim: Este é 5:11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? E agora eu vou em João, no Evangelho de João. É o último, prometo. João 11. João 11, verso 25. Ele diz, amém, irmãos? João 11, 25, Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus te pergunta, você crê nisso? Que aquele que vive, que crê nele, não morre, mas vive eternamente. E esta é a verdadeira mensagem do Natal. Ei, a profecia, a promessa de redenção e de salvação nasceu. Nós temos esperança, porque Jesus vive. Porque Ele vivo está. E nós estamos com Ele. E por mais que as circunstâncias aqui nesse mundo são difíceis, por mais que tem dias que parece que nós não vimos a luz no final do túnel, por mais que muitas tristezas, muito choro, muito luto, muita dificuldade a gente tem aqui, a nossa esperança está que Ele virá para nos buscar. E nós teremos com Ele dias onde não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, porque estaremos desfrutando do reinado que está prometido ali, de paz e de justiça. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé? O louvor pode subir aqui comigo. Lembre-se, guarda isso aí, essa sequência. O presente de Deus para você é Jesus. Deus te presenteou com Jesus. Jesus te presenteou com a salvação, com a comunhão com Deus e com os irmãos. E você pode presentear os seus conhecidos que ainda não são irmãos, porque ainda não têm Deus como Pai, manifestando essa verdade. Dando àqueles que ainda não conhecem Jesus o presente de conhecer as boas novas. Assim como aqueles anjos que foram anunciar àqueles pastores, ei, não tenha medo, eu vim te trazer boas novas. O Salvador nasceu, paz na terra, porque o Salvador nasceu. Nós temos agora a vida eterna em Jesus. E nós podemos cantar, como diz aquela música, és a minha âncora, és a minha esperança. Em ti eu confio.
Ele é a nossa esperança. Não é a cor verde, não adianta se vestir de verde e achar que vai ter esperança. O verde traz a nossa memória que temos a vida eterna. Mas somente nele nós temos a verdadeira esperança. Amém, irmãos?